Olá, amigos da TV Câmara Caxias, canal 16 da NET. É um prazer estar com você novamente para trazer o seu painel. O assunto, a discussão, no espaço do Legislativo Caxiense. E é com muito prazer que a gente está saudando a você que nos acompanha em sua casa, no trabalho, aonde quer que esteja, e também pelas redes sociais, a fanpage da Câmara Municipal de Caxias do Sul no Facebook e também no canal YouTube. Sempre estamos juntos nesse espaço para discutir um assunto. O que é destaque, seja para Caxias do Sul ou a grande região metropolitana da Serra Gaúcha. A diversidade de opiniões, os conselhos, as diferentes ideias e sugestões que uma comunidade cria para desenvolver-se à medida de que o assunto passa por uma mesa de discussão. Os diferentes valores, sejam eles de família, de sociedade, sejam eles de educação e mesmo a própria cidadania, que é sempre muito presente, definem todos os instrumentos de uma sociedade. E é por isso que o painel Cidadania recebe hoje, entre seus assuntos, a campanha A Consciência é Sua, a Consciência é para Todos. Iniciativa que foi criada em maio de 2018 por conta dos Conselhos Tutelares de Caxias do Sul. O objetivo foi mobilizar em caráter permanente a família, a comunidade, a sociedade e o poder público, desenvolvendo atividades de prevenção à venda, ao fornecimento e ao consumo de álcool. Pensando nesta ideia, que é uma problemática se falando do consumo de álcool, não só para as nossas regiões, o nosso estado, mas também para o país, convidamos alguns dos painelistas que trabalham esta campanha a fundo, diante de uma sociedade que requer cuidados mediante os problemas que surgem a cada dia. Para discutir um pouco sobre a campanha A Consciência é Sua, a Consequência é para Todos, estamos recebendo a conselheira tutelar Marjorie Sassetti, o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Eloy Galon, e o integrante da Guarda Municipal de Caxias do Sul, Ronaldo Godoy. Você pode mandar seu questionamento também e sugestões para programas aqui do Cidadania para o e-mail via contato virtual. O nosso e-mail é imprensa@camaracaxias.rs.gov.br ou então via contato telefônico com a assessoria de imprensa do Legislativo Caxiense no 3216 1600. Conselheira tutelar Marjorie Sassetti, muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada, eu que agradeço o convite. Eloy Galon, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, é um prazer tê-lo aqui novamente. É uma alegria estar aqui também, obrigado pelo convite, pela oportunidade. E ainda, representando a nossa Guarda Municipal, Ronaldo Godoy. Ronaldo, prazer tê-lo aqui. Prazer é todo meu, obrigado pelo convite. Eu gostaria de começar essa nossa conversa com a também integrante do Conselho Tutelar, Marjorie Sassetti, uma campanha que leva como tema, Marjorie, a consciência é sua, a consequência é para todos. A preocupação com o consumo de álcool na menoridade, enfim, com adolescentes, preocupa. E isso não é um assunto de Caxias do Sul em especial, mas é uma referência para o nosso país. O que dizer desta campanha e do momento que se chegou para a reflexão de atingir a um público tão expressivo? Bom, acho que é importante colocar como surgiu essa campanha, né, e esse tema da campanha. Então, no início do ano, nós fomos convidados, inclusive pela Guarda Municipal, para participar do evento festivo que é o Correr do Carnaval em Caxias. E nós, do Conselho Tutelar, fizemos uma reunião com a Guarda e colocamos qual é a atribuição do Conselho frente a essa situação. Bom, o Conselho ele não fiscaliza necessariamente as boates, festas, tanto de eventos públicos como fechados, né? Mas o Conselho ele tem uma função muito importante que está prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é de fomentar políticas públicas e promover campanhas de prevenção e conscientização de toda a comunidade, né, de toda a sociedade em geral. Então, fomos alguns dos eventos que teve em Caxias, mais do Carnaval, fizemos uma observação para poder depois elaborar a campanha.
Então foi assustador, realmente, o que a gente identificou. A Guarda e a Brigada Militar fizeram o serviço de segurança, né? Na questão da venda de bebida alcoólica e também da segurança dos participantes. E nós observamos um alto índice de adolescentes consumindo bebida alcoólica, se expondo a diversas situações de risco, como, por exemplo, abuso sexual, né, que inclusive teve depois registros de um abuso, se colocam em situações de violência física, exposição a diversos tipos de risco. E também nos surpreendeu que os adultos, né, e os estabelecimentos comerciais também estão vendendo ou fornecendo a bebida alcoólica. O que mais acontece é do adulto comprar a bebida alcoólica e entregar para aquele adolescente. E não sei se é por falta de conhecimento até dos estabelecimentos de colocarem nos seus estabelecimentos o cartaz de que é proibida a venda, mas isso ocorre com muita frequência e o adulto está servindo e não tem noção ou não tem essa informação de que é crime tanto a venda como o fornecimento. A partir desse diagnóstico que o Conselho Tutelar, junto com a Guarda, obtivemos, foi-se pensado numa campanha. Reunimos diversos, então, segmentos da área da infância e juventude, como a Guarda, Brigada Militar, Secretaria Municipal de Educação, Quarta CRE, Coordenadoria da Juventude, entre diversas áreas. E pensamos o que vamos fazer diante dessa problemática, né? Então foi elaborado vários materiais, um texto informativo para as escolas do que é a questão do consumo da bebida alcoólica, quais são os riscos que essas crianças e adolescentes se expõem, as consequências que elas têm, né? E de que forma está denunciando. Como trabalhar isto com os alunos da rede do município e do estado. E um protocolo de conduta também foi encaminhado para as escolas e dar informações de como proceder quando tu identificar um estudante com porte de arma, com bebida alcoólica, quais são os encaminhamentos e a forma de abordagem que a escola deve proceder e para quem então encaminhar. Eloy, nesse sentido, a participação da comunidade e mesmo do comércio, até onde se estabelece um direito que é previsto em lei, né? Há uma proibição para a questão do consumo e venda de bebidas alcoólicas, mas como o comércio e mesmo a comunidade vem compreendendo esta campanha? Eu penso que uma das questões fundamentais, isso que a Marjorie dizia, que é muito a questão da desinformação, tanto da questão do direito quanto da questão do crime, né, da responsabilização de quem fornece de qualquer forma. Às vezes não é nem vendendo, às vezes é, como se dizia, o adulto que compra e fornece, mas muitas vezes tem também a ingenuidade do pai e da mãe, que pede para o filho ir lá comprar uma bebida alcoólica no bar, no mercado, enfim. Então, todas essas situações se caracterizam como um desrespeito à questão da legislação, à questão da proteção integral dos direitos da criança e do adolescente. Mas nós vivemos também um momento assim na sociedade que me parece que se estabeleceu meio que um consenso do não dá nada, né? Então, isso vale para adolescente, por exemplo, tem que rebaixar a idade penal porque não dá nada, o adolescente pode aprontar que não dá. Mentira. Isso está na legislação, é falta de conhecimento, mas tem isso meio como estabelecido. Então não vai dar nada eu oferecer uma bebida alcoólica para uma criança, para um adolescente. Não vai dar nada. Nos dois sentidos, o sentido da transgressão, da punição, e no sentido de que, por falta de uma consciência maior, um copo de cerveja não vai dar nada, não vai ter nenhum resultado muito, né, que vai trazer muito prejuízo à criança e ao adolescente. É preciso resgatar um pouco essa consciência e avançar também, porque nós viemos eu quando era criança, quando era adolescente, tinha muito essa cultura aqui na nossa região, mas não é só aqui,
né? De que um pouquinho de vinho não faz mal, faz bem, o vinho faz bem para a saúde. E hoje nós temos aí inúmeras situações de alcoolismo porque iniciaram assim, lá na infância, com uma coisa que era a princípio e pelo conhecimento das pessoas insignificante. Não tem problema. Um pouquinho de vinho não tem problema. Então, um copo de cerveja tem problema, sim. Né? Tem problema. Então, essa consciência que as pessoas precisam ter. E a comunidade em si tem um papel fundamental, as organizações da comunidade. Então, seja lá a associação de moradores do bairro, seja um movimento de igreja, da igreja que for, da crença que for, né? Do culto, o pessoal que tem uma organização, por exemplo, num CTG, numa roda de capoeira, todas essas organizações da sociedade que precisam ir tomando, que são pessoas que têm condições de ter essa consciência, pessoas mais esclarecidas e que podem ajudar. Não, aqui nesse meio não vai ter bebida alcoólica. Aqui nós vamos trabalhar de uma forma diferente, né? Então, me parece que todos esses nós precisamos minar de uma forma boa, positiva, todos esses espaços onde há frequência de criança, de adolescente, de famílias. Ronaldo, essa situação em relação, rapidamente antes do nosso intervalo, em relação à Guarda Municipal, que a Guarda tem sentido, até porque a Guarda estabelece, né, um procedimento onde a ordem de segurança ela é vista com mais critério, quando o Guarda Municipal está nesse projeto, né? Sim. O programa inicialmente veio tanto para nós quanto para a sociedade. A gente trabalha muito próximo às escolas, desmistificar algumas questões, né? Porque há um errôneo entendimento de que o adolescente, no momento que ele está consumindo bebida alcoólica, ele está cometendo um ato infracional, está transgredindo as leis, né, nesse sentido. E não é o que acontece na realidade. Na realidade, ele está sendo uma vítima, porque o crime está no fornecer a bebida, né, ou você possibilitar que ele consuma. Então foi necessário inicialmente desmistificar isso, e aí entra a questão preventiva de se trabalhar junto aos jovens, aos adolescentes, principalmente nas escolas. A gente fez um trabalho muito forte de conscientização, né, da importância do não consumo de bebida alcoólica durante a juventude, né, e das consequências que isso pode trazer para a vida futura deles, né. A gente procurou trabalhar inicialmente com essa ideia. Bom, a conscientização ela tem um papel fundamental neste assunto que estamos debatendo hoje aqui no Cidadania, pela sua TV Canal 16 da NET, a TV Câmara. A gente vai fazer uma pausa, um intervalo, daqui a pouco trazer alguns números em relação a pesquisas realizadas, mesmo em 2017, onde apontam números preocupantes para o consumo de álcool pela adolescência e principalmente pela adolescência. Nós já voltamos. Voltamos com o Cidadania na TV Câmara Caxias. Obrigado pela sua audiência, acompanhamento também nas redes sociais, na fanpage da TV Câmara e também através do canal do YouTube. Hoje discutindo a campanha A Consciência é Sua e a Consequência é para Todos. Recebendo entre nossos convidados a conselheira tutelar Marjorie Sacete,
Também o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Eloy Galon, e integrante da Guarda Municipal, Ronaldo Godoy, para tratar sobre essa campanha tão importante no sentido de se cuidar dos nossos jovens, principalmente quando o assunto é bebida alcoólica. Existe a lei prevista desautorizando o comércio, enfim, para a venda aos menores sobre, especialmente, a questão da bebida alcoólica. E esse é um tema que tem trazido muitos debates, principalmente em nosso país. Para que você tenha uma ideia, caro telespectador e internauta, a Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas, no ano passado, divulgou uma pesquisa apresentada por essa entidade e revelou que os adolescentes entre 14 e 17 anos que pela lei não deveriam ingerir bebida alcoólica são responsáveis por 6% de todo o consumo anual de álcool no país. Além disso, subindo um pouco mais a escala por idade, a pesquisa aponta que jovens de 18 a 29 anos são responsáveis por 40% de todo o álcool consumido no país por ano. Quer dizer, é uma pesquisa que revela alguns dos números que preocupam já a menores, né, se falando de adolescentes, mas, acima de tudo, também os adultos que estão participando destes números. Se a conscientização que a gente deixou no último bloco como a palavra fundamental de um processo que deve começar pela educação, nosso integrante da Guarda Municipal, Ronaldo Godoy, como então sentir essa perspectiva dentro das salas de aula? Muito bem. Um dos principais da Guarda Municipal é o cuidado com as escolas do município, né? A gente tem um trabalho muito forte em cima da questão escolar, tanto com patrulhamento, prestando a segurança ao município, quanto com ações preventivas. E o que a gente tem percebido no dia a dia das escolas é que aqueles alunos que apresentam um comportamento mais difícil de lidar e que apresentam maiores problemas, normalmente eles já têm algum tipo de envolvimento com o álcool, já experimentaram, algumas vezes tentam levar para a escola, né, e a escola acaba tendo que acionar, até mesmo a guarda municipal, os pais, fazer uma conversa, mas a ideia é trabalhar a questão da conscientização realmente junto deles, né, porque tem que haver essa consciência de que isso vai fazer mal para o futuro para eles poderem se apropriar disso e não ser necessário que sempre alguém vá lá e diga, olha, você não pode fazer isso. Não, isso tem que surgir deles, né? Então a gente tem trabalhado essa temática dentro das nossas palestras. O Conselho Tutelar encabeçou agora ali uma campanha muito corajosa, podemos dizer assim, né? Para assumir essa problemática, porque é uma problemática que está aí já há bastante tempo, né? A gente sabe, só que requer muita dedicação. E esse ano, então, decidiu-se assumir a responsabilidade em cima disso e se formou uma equipe muito forte, como já foi colocado, a Guarda Municipal, Conselho Tutelar, Ministério Público, Quarta CREA, SMED, são bastante setores envolvidos justamente em cima dessa temática. E a gente procurou trabalhar nessa semana recreios animados com as escolas. A gente ia em escolas municipais e estaduais e nós temos uma das nossas ações preventivas é uma banda com formação de guardas musicais, que tocam músicas, então a gente escolheu algumas músicas que faziam referência à temática que iria ser abordada. Então a gente cantava uma música e conversava com eles a respeito de determinado assunto, buscando a conscientização e principalmente a valorização da vida, né? Porque quando o jovem entende o valor da vida, a importância da vida, ele acaba não se envolvendo ou com entorpecentes ou com bebida alcoólica, né? E por consequência a sociedade cresce. Certo. Julie, a gente está aqui vendo no nosso painel, a consciência é sua, a consequência é para todos, né? Quem está em casa também tem a oportunidade de acompanhar. Como foi criado, né, essa logomarca da campanha? Sim, porque quando nós iniciamos a discussão, então, com todo esse grupo de trabalho, nós pensamos em envolver os adolescentes, já que estamos falando deles, né, e envolver a participação. Então, com aquele texto que foi encaminhado às escolas sobre orientações sobre o consumo e a venda de bebida alcoólica para adolescentes, foi trabalhado, então, pelas escolas
com os adolescentes essa temática e eles, então, em alguns encontros até que eu acompanhei com esses estudantes, eles criaram esse logo. A frase, a consciência é sua, consequência para todos, foi origem deles e esse desenho, ele é original, né? Então, não foi modificado nada, foi uma menina, inclusive, que desenhou a partir das ideias de vários estudantes. Então, ele é bem significativo, as imagens dele são bem expressivas e impactantes para quem olha no primeiro momento, né? E eles estão sendo os fomentadores nas escolas, multiplicadores para os outros colegas, para pais, professores. E é importante até reforçar a fala do Godoy, quando a gente falou da consciência, que se o adolescente e também muitas vezes a criança ingere bebida alcoólica, porque alguns pais até dão, tem a questão de dar o vinho para dormir, né? Então a cerveja porque não faz mal. É importante colocar que se eles estão consumindo, ingerindo bebida alcoólica, alguém está vendendo, alguém está fornecendo. E é esse público que nós temos que atingir. É o adulto, porque a criança ou adolescente é vítima, né, como o Godoy disse. E o crime está na venda e não no consumo. Mas nos preocupa essa parte, com certeza, do consumo é o nosso foco e a questão da venda e do crime a gente atua juntamente com os órgãos de segurança, né, porque está colocando os adolescentes em risco. E é importante colocar que os pais, a família, têm um papel extremamente importante no momento da orientação, dialogar com seus filhos, conversar com eles sobre a questão do uso do álcool, seus efeitos, acompanhar até as festas, porque eles estão indo de Uber, sozinho, com amigos, e em frente à festa, se a gente sair num final de semana, o consumo de álcool em frente a boates, enfim, Caxias, ele está liberado, escancarado, e aí não se tem um monitoramento. Então, os pais precisam, sim, acompanhar os filhos nesses locais onde eles estão frequentando. Tem que saber o que eles estão fazendo, o que está acontecendo. É verdade. Essa ideia de levar para as escolas é uma coisa fundamental, porque muitas vezes essa consciência, ela tem um papel, às vezes, inverso, que é a criança e o adolescente que acaba conscientizando os pais. Você pega, por exemplo, a questão da reciclagem, a questão do cuidado do ambiente. Em geral, não são os pais que educam as crianças para o cuidado com o ambiente, são as crianças que trazem da escola ou trazem de alguma experiência externa para dentro de casa e começam a cobrar em casa. Então, essa ideia de atingir a criança ou adolescente na escola ou onde quer que seja, nos espaços que tem, é a parte mais importante, né, na minha opinião, para levar para dentro de casa essa ideia do não consumo, né? Eloy, essa questão, só para acrescentar, se tem muito a visibilidade das campanhas publicitárias. Certo. Né? Que é a de novos produtos em termos de bebidas, né? As fases que são de idade, mas do empoderamento, como acontece muitas vezes com a questão do cigarro e outras questões. Sim. Como se consumindo o jovem, aquilo... você é também um especialista nessa área social, que vem estudando há muito tempo a questão do envolvimento do jovem e dos menores, enfim. É preciso passar por um copo de uma bebida alcoólica para se empoderar acima de tudo? É esse que é o problema, que é a imagem que passa tanto pela grande mídia, né, quanto também nas rodas sociais. Por isso que antes eu estava falando da questão de todos os espaços comunitários que existem, né? Porque nessas rodas sociais tem muito a questão de, para eu me sentir pertencendo a esse grupo, para eu me sentir inserido nesse grupo, né, eu tenho que consumir. Não precisa, não tem essa necessidade. E tem um outro lado que eu queria trazer presente, é que nós vivemos um momento, na minha avaliação, bem crítico com relação às dependências. Então, é a dependência do álcool, é a dependência do cigarro, é a dependência da valorização do outro. Quer dizer, as pessoas têm que aparecer porque senão parece que não são, não existem, né? Essa coisa da dependência é que nós precisamos... tem dependências muito veladas. Dependências, por exemplo, de alimento,
dependência de muitas coisas, né? Da questão da sexualidade. Então, me parece que é muito mais profunda essa questão. Obviamente que isso tem uma importância extraordinária, né? Trabalhar essa questão do consumo do álcool, que me parece que ela também, inclusive, introduz para o consumo de outras drogas depois, né? Com mais facilidade, e também para o crime. Que a gente sabe que o álcool altera, né, o comportamento, a pessoa perde o nível de consciência, etc. E aí isso facilita com que a pessoa vá para o crime. Então isso é fundamental. Mas a gente precisa pensar no todo da dependência do ser humano. E aí tem uma questão que, para mim, me reporta do afastamento, por exemplo, da humanidade, da questão natural, muito afastamento da natureza. Então é o uso de produtos químicos, são agrotóxicos nas lavouras. Tudo tem que produzir, tudo tem que dar lucro, tudo tem que... não me interessa o que eu vou usar. Então esse afastamento da natureza, de um modo geral, também está conduzindo a humanidade para essas outras dependências. E eu não quero deixar de falar aqui da questão da espiritualidade. Nós estamos, como pessoas humanas, absolutamente afastados da espiritualidade, de uma espiritualidade encarnada. Não estou falando daquela coisa, sim, né, mas de uma boa espiritualidade. Isso, o próprio Estatuto da Criança e Adolescente diz lá, fala da questão do desenvolvimento físico, moral, intelectual, psicológico e espiritual. E nós, às vezes, ficamos devendo nessa questão que é fundamental. Sem isso, o ser humano é incompleto. Bom, pensando nesta ideia, fica aqui o recado, de fato, por esse debate, adentrar na sua casa, no trabalho ou através das redes sociais, para que se discuta na sua casa, na sua comunidade, esse tema que é tão importante. É por isso que estamos hoje debatendo a campanha A Consciência é Sua, a Consequência é para Todos. E podemos lembrar do artigo 243 da Lei 8.069/90, que diz: vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou ao adolescente bebida alcoólica ou, sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica. Existe uma pena prevista para isso: detenção de 2 a 4 anos e multa, se o fato não constitui crime mais grave. Daqui a pouquinho, você nos acompanha para o último bloco do Cidadania aqui da TV Câmara. Fique ligado! Mas nem adianta ajudar se tem tantos na rua. Governo, eles que Não sei se eu confio nesse tipo de instituição. Tanta desgraça por todos os lados. Não sei, com culpa que não é minha. Mas será que o trabalho deles é sério? Eu não sei como ajudar. A Associação Criança Feliz atende a centenas de crianças todos os dias. Por isso, depende de doações contínuas. As crianças precisam da sua ajuda. Apadrinhe, doe. Menos uma criança na rua é mais uma criança feliz. Não sabia que era tão fácil ajudar. Só quero ver o sorriso dessas crianças. Que essa entidade possa ajudar cada vez mais. Ajude, faça a sua parte. Menos é mais. She's a good girl, love her mama, love Jesus and America too. She's a good girl, crazy about Elvis, loves horses and her boyfriend too. It's a long day, living in Reseda, there's a freeway. Running from the yard, I'm a bad boy, 'cause I don't even miss
De volta com o Cidadania na TV Câmara Caxias. Obrigado pela sua audiência. Você, internauta, que também nos acompanha na fanpage da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul e ainda no canal YouTube. Trazendo hoje um debate referente às campanhas, exclusivamente sobre a venda de álcool aos menores, a jovens, adolescentes, que têm feito desta iniciativa um momento não só para reflexão, mas um problema para diversas famílias. E quando a gente fala da questão do uso de álcool, a gente pode tratar que o álcool como uma doença, ele não está só entre os jovens, os adolescentes, mas está presente nas famílias, com pais, com mães, que infelizmente, por alguns tantos problemas, acabam utilizando-se também do álcool para, quem sabe, maquiar uma situação que não para por aí. O álcool destrói vidas e famílias e, acima de tudo, há um comprometimento da comunidade em pedir ajuda. O que fazer? O que uma sociedade pode e deve contribuir no sentido de organização mútua de uma campanha? Por isso, estamos trazendo hoje alguns convidados em relação a uma campanha de referência ao cuidado com o álcool na adolescência. A consciência é sua. A consequência é para todos. E, além do mais, você, cidadão que nos acompanha, pode a qualquer momento, a qualquer hora do dia, da noite, madrugada, fazer a sua denúncia. Isso também é papel do cidadão. A denúncia através da Brigada Militar pelo 190 ou 984141178, o que é muito importante. E por que eu falo sobre a denúncia? Porque a Guarda Municipal também tem realizado não só ações de conscientização, mas de fiscalização. E é por isso que o Ronaldo Godoy, que integra a Guarda Municipal, pode nos explicar, nesse sentido, Ronaldo, que a conscientização ela é muito importante, mas a fiscalização deve entrar em rigor, não é? Isto. Esta campanha, ela, além de ser multissetorial, ela traçou diversas ações para atingir de uma forma mais efetiva e trazer o enfrentamento de uma forma mais efetiva dessa problemática. Além das campanhas de conscientização que são fundamentais para se atingir a longo prazo resultados, o Ministério Público começou a fazer termos de ajuste de conduta, né, os chamados TACs, com alguns bares e estabelecimentos comerciais, onde esses estabelecimentos acabam acordando e se comprometendo de que não haverá a venda para menores, né, o que gera uma maior pressão em cima dos estabelecimentos para que eles cuidem mais dessa questão. A Guarda Municipal também, os nossos agentes ali, principalmente aqueles que cuidam das escolas, né, foram todos qualificados no entendimento da questão da bebida alcoólica quanto ao jovem, para identificar de onde veio essa bebida e poder trazer à justiça na medida do possível aquele que fornece, né? Esse ano nós já tivemos inclusive a prisão de um proprietário de um estabelecimento que foi descoberto que ele havia vendido a bebida alcoólica para o aluno apareceu com a bebida na escola, a escola chamou a gente e efetuou os procedimentos, né? Então são várias ações no intuito de fazer um real enfrentamento, não só ficar na questão das ideias, mas também para partir para a questão da ação. A própria fiscalização de trânsito aí tem feito muitas ações à noite, enfrentamento, né, ao consumo de bebida alcoólica e direção, e a gente tem ali uma média de 28% durante as madrugadas de pessoas que estão dirigindo alcoolizadas. Eu participo de algumas ações e lhe digo, não são raras as vezes que a gente encontra crianças também dentro desses veículos. Então você tem que trabalhar o público jovem, você tem que trabalhar ações de repressão junto e trabalhar também a conscientização com o público adulto, né? Porque a criança vai refletir aquilo. A qualificação também do próprio profissional, do guarda municipal, ou qualquer que seja a ação de fiscalização, mesmo do conselhos, né? E também das ações da polícia, seja civil e militar, ela exige também uma preparação em torno disso, né? Porque as apreensões ou fiscalizações, elas não acontecem num momento oportuno onde só existe uma pessoa ou duas, e às vezes até a própria família, né? Eu queria deixar aqui também, fazer uma lembrança ao delegado Caio da Polícia Civil, que também participou com a gente ali, principalmente no início da campanha, porque uma outra ação que foi feita foi um
um ajuste de conduta repassado para as escolas, de como proceder em várias situações referente a menores, né? E ele, representando a Polícia Civil, foi muito solícito também. A Brigada Militar estava junto, a Guarda Municipal estava junto, o Conselho Tutelar, todo mundo. Então a gente criou um termo ali de ajuste, onde as escolas têm todos os procedimentos certinhos de como proceder, quando encontrar bebida alcoólica com menor, a quem chamar, como fazer, o que facilitou, né? Porque na medida que você consegue encaminhar a problemática para o local certo que deve ser encaminhado, né? Então facilita bastante. Júlia. Então, né, essa ação da guarda é extremamente importante, né, junto com a Brigada Militar. E realmente o delegado Caio, da DPCA, muito parceiro, né, na elaboração do material, também na fiscalização. Colocar que fizemos uma ação juntamente com o Ministério Público, Guarda Municipal, Brigada Militar, o Condica, na estação férrea. Permanecemos lá das 9 da noite até as 3 da manhã, distribuindo os flyers para todo o público que frequenta a estação férrea, que lá é um local de concentração, né, assim, de maior público de adolescentes e adultos. Aliás, é um lugar onde também... nas redondezas teve muitos problemas, né, com a questão que não deixa de ser também puxada pela ação do álcool na própria cabeça das pessoas, né? Estamos com 2 projetos em andamento, né, que nós estamos discutindo. Tivemos uma reunião com o reitor da Universidade de Caxias do Sul para buscar uma parceria numa pesquisa para fazer um levantamento de dados, ter um diagnóstico não só da questão do consumo da bebida alcoólica, como também de outras drogas, né? Então, que nem o Eloy falou, que nós temos que ampliar, não ficar só na questão do álcool, mas também outras drogas. Então, estamos buscando essa parceria, né, com a UX e um projeto de lei também que está sendo elaborado, porque hoje os estabelecimentos, eles colocam um cartaz anunciando a proibição da venda de bebida alcoólica para criança e adolescente, porém não é lei. Então coloca quem quer, né? Abraça esta causa quem tem um real entendimento da situação. Então estamos elaborando esse projeto para que seja aprovado e seja obrigatório a fixação desses cartazes nos estabelecimentos comerciais. E vamos dando andamento, essa campanha ela é permanente. Né? Então, nós precisamos dar continuidade, não deixar entrar no esquecimento e que todos abracem essa causa. E na questão da fiscalização, tem esses números que você divulgou, crianças ou adolescentes, muitas vezes essas crianças que são pegas dentro do carro com pais que ingeriram bebida alcoólica, eles estão expondo essas crianças em risco e o Conselho Tutelar, muitas vezes, ele é acionado quando normalmente são conduzidos até a delegacia, o delegado entra em contato com nós para aplicar as medidas de proteção. Enfim, deixar então o Conselho Tutelar aberto à disposição para quem realmente necessitar, para dar orientações, informações e atendimentos. Eloy, antes de passar sua palavra para ti, a gente falava anteriormente, né, sobre a questão dos anúncios, né, para que o telespectador tenha uma ideia. A pesquisa que a gente trouxe da Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas, do ano passado, de 2017, diz o seguinte: a pesquisa também apontou que 7,6% da publicidade na televisão anunciava bebidas alcoólicas, o 6º produto mais divulgado. Além disso, 69% dos anúncios de álcool são exibidos nos intervalos de programas esportivos. Foram analisadas 420 horas de programação de canais abertos. Então, para que a gente reflita que há inúmeras, como essa, campanhas, mas em contrapartida há um comércio muito grande. Perfeito. Você veja usar um espaço do esporte, que é exatamente o oposto. Que é saúde, que o álcool vida. Atrapalha o desenvolvimento do esporte, atrapalha a competitividade, atrapalha em todos os sentidos. E é uma briga muito grande, né? Muito grande de publicidade. Exatamente. São milhões investidos nisso. E aí a questão da venda, claro, porque você pega uma empresa, né? Ela pode quebrar por má administração, mas via de regra, a empresa quebra porque não tem consumo para o produto dela, né? E então precisamos, de fato, atacar mais a questão de que a pessoa não queira consumir isso. Tem outras coisas boas para consumir, sem ser bebida alcoólica, sobretudo a criança e adolescente.
Eu queria dizer que nós estamos em período de conferência dos direitos da criança e do adolescente, e acho que é um momento bem importante para fazer a reflexão. Um pouco, conferência vem de conferir, né? Conferir como está a nossa sociedade, como estão as políticas, né? E agora estamos trabalhando a questão da garantia dos direitos e a questão das violências. Esta é uma das muitas formas de violência sofridas pela criança e pelo adolescente. E agora, no dia 3 de outubro, às 14 horas, tem ali no Murialdo, no centro, na Marquês do Herval, ali no colégio, anexo ao Colégio Murialdo, a nossa quarta pré-conferência, que vai tratar justamente da questão do protagonismo de crianças e adolescentes, da participação deles. Então, quero aproveitar o espaço aqui, se me permite, para fazer um chamamento para a comunidade em geral e, sobretudo, para que as lideranças, enfim, mobilizem adolescentes para virem participar e discutir com a gente, adolescentes, jovens, esse quarto eixo, né, no dia 3 e depois lá nos dias 31 à noite e no dia 1º de novembro nós teremos a grande conferência, então, dos direitos da criança e do adolescente no município. Então fica aí o chamamento para a participação de todos. A conferência será na Universidade de Caxias do Sul. Gente, o tempo ele é sempre um inimigo no momento em que o assunto que merece um grande tempo também precisa ser refletido. Mas infelizmente a gente deve parar por aqui, mas lembrando sempre pela oportunidade daqueles que nos acompanham em casa, no trabalho, onde quer que você esteja, que está aí a campanha Consciência Sua, a consequência para todos. Marjorie, como salientou, né, qualquer informação, pode-se entrar em contato. Vamos repetir novamente, né, com o conselho. Sim, podem ligar para o Conselho Tutelar. Alguma escola que porventura queira fazer também, as escolas, né, campanhas assim internas, a própria Guarda Municipal. As escolas, além de receberem um material, né, de informativo de como abordar e encaminhar algumas situações que a gente já levantou aqui, elas têm o nosso contato, têm os nossos e-mails, né? Se quiser eu posso deixar os nossos telefones. O Conselho Tutelar Sul é 3216-5500, Conselho Tutelar Norte 3227-7150. Podem entrar em contato para pedir orientações, encaminhamentos e denúncias também. A gente pode receber e encaminha para quem for competente para atuar dentro da sua área, né? Estamos à disposição. Com certeza. E assim quero agradecer, além da sua audiência, aos painelistas que fizeram hoje mais um Cidadania da TV Câmara Caxias. A conselheira tutelar, Marjorie Sacete, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Eloy Galon, e ainda a participação do integrante da Guarda Municipal, Ronaldo Godoy, que fizeram o programa que você acompanhou. E-mail para suas sugestões, assunto, nós estamos aguardando também a sua interatividade através do imprensa@camaracaxias.rs.gov.br. Por hoje era isso, ficamos por aqui, desejando a você sempre o nosso até logo, até o próximo programa. Cidadania, TV Câmara Caxias, a democracia que a gente vê.